Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui é a Amanda e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre os livros que eu li em janeiro. Eu li 5 livros em janeiro e eu já adianto pra vocês que foram leituras muito proveitosas. Então já saibam que todos os livros que eu citar aqui são livros que eu recomendo demais. Felizmente eu comecei o ano com o pé direito no que diz respeito às leituras. Nesse vídeo eu vou falar mais rapidinho sobre os livros, só para que vocês possam saber quais livros eu li e para que saibam, mas de forma mais breve, o que eu achei de cada um deles. Porque eu quero escrever sobre cada um desses livros lá no blog. Vou tentar fazer vídeo para cada um deles também, então nos próximos dias, nas próximas semanas, esses vídeos vão aparecendo por aqui. E os textos vão aparecendo lá no blog também. Muito barulho por nada no futuro. Eu comecei o ano lendo A Vida Secreta das Abelhas, da autora Sue Monk Kidd. No ano passado eu tive meu primeiro contato com a autora, eu li o livro A Invenção das Asas e eu gostei muito, então eu tinha certeza que eu ia querer, em algum momento da vida, ler alguma outra coisa que ela tivesse escrito. A Invenção das Asas foi um lançamento de 2014, mas A Vida Secreta das Abelhas é um livro mais antigo da autora. Ele já tinha sido publicado aqui no Brasil. Esse livro ele foi publicado originalmente em 2002, chegou aqui no Brasil em 2004. Mas no ano passado ele ganhou essa edição nova aqui pela Editora Paralela, que é um selo da Companhia das Letras. O nome talvez não soe estranho para muitos de vocês, porque existe um filme que foi baseado nesse livro. Eu ainda não vi o filme, mas eu já vi muita gente elogiando e eu quero procurar para assistir. O livro é narrado pela Lily, ela tem 14 anos e ela vive em uma fazenda na Carolina do Sul com o pai, que é o T. Ray, e com a Rosalind, que é a babá que cuida da casa. A Rosalind cuida da casa e cuida da Lily desde que a Débora, que era a mãe dela, morreu. Quando a Débora morreu, Lily tinha apenas 4 anos. A Lily estava presente no momento em que a mãe morreu, o T. Ray também estava presente, mas a Lily tinha apenas 4 anos e ela tem lembranças meio vagas, meio confusas desse dia, e isso a atormenta demais. Ela tenta algumas vezes conversar com o T. Ray sobre a mãe e sobre o dia da morte dela, mas o T. Ray, assim, dispensa ela de cara. Ele não demonstra nenhum tipo de afeto, nenhum tipo de carinho pela filha. Ele é bem rude, sabe? Ele é bem grosso. Inclusive, a Lily nem consegue chamá-lo de pai. Ela se refere a ele sempre como T. Ray. A história se passa em 1964 e foi nesse ano que foi assinado o Código de Direitos Civis. Esse código, ele dava direito aos negros, aos orientais, enfim. Esse código veio colocar que todos os americanos deveriam ser tratados de maneira igual, porque até então o que vigorava era a lei do Jim Crow, que alguns espaços públicos eram reservados apenas para brancos. E esse Código de Direitos Civis, além de assegurar que todos os americanos teriam livre acesso a todos os locais públicos, ele assegurava também o direito ao voto. A Rosalind, que é a babá da Lily, ela é negra e assim que ela fica sabendo que o código foi assinado, ela vai para o centro da cidade fazer o procedimento necessário para que ela tenha o direito de votar. Nesse dia ela fala com a Lily que ela vai ao centro da cidade, a Lily quer ir também, então ela acaba dando uma desculpa pro pai que precisa fazer alguma coisa na cidade, e ela vai com a Rosalind pro centro. Quando elas chegam lá, alguns homens começam a insultar a Rosalind. Ela fica extremamente incomodada com aquilo e ela não consegue simplesmente fingir que nada está acontecendo, como todo mundo diz que ela deveria fazer, e ela acaba fazendo alguma coisa com esses homens, que são homens brancos. E isso acaba trazendo consequências tanto para Rosalind, principalmente para Rosalind, mas também para Lily. Depois disso, elas acabam ficando numa situação meio complicada, a Rosalind principalmente. Então, elas acabam não tendo muita opção sobre o que fazer. E nisso, depois que elas decidem fazer o que elas acham que elas deveriam fazer naquele momento, elas acabam indo parar na cidade de Tiburon. E lá elas se deparam com uma casa rosa, e onde vivem 3 irmãs que criam abelhas, elas produzem mel para vender. E as irmãs que moram nessa casa rosa acabam acolhendo as duas. E é aí que a maior parte da história acontece. A gente conhece um pouco mais da história dessas 3 irmãs, a gente conhece um pouco mais da Rosalind, a gente conhece um pouco mais da Lily, e algumas coisas do passado da Lily que a atormentam, ela acaba descobrindo melhor como foi que tudo aconteceu. Eu achei um livro sensacional, foi a minha segunda experiência com a autora e foi
outra experiência muito positiva. A Summon Kid cria personagens assim que você fica apaixonado por eles, sabe? Não por todos eles, alguns são detestáveis, como T-Ray, por exemplo. E eu nem digo apaixonado no sentido romântico da coisa. Você fica encantado pelos personagens que ela cria, sabe? Pela história, pela vida que ela dá a esses personagens. É sensacional, recomendo muito, muito, muito que leiam. Tanto A Vida Secreta das Abelhas como A Invenção das Asas, que eu li no ano passado. Depois eu li Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas, da Virginia Woolf, que é um livrinho com 7 ensaios. Então isso aqui é uma obra de não ficção dela. A Virginia foi uma das precursoras do feminismo contemporâneo. Lendo os ensaios desse livro, isso fica muito claro, porque aqui a gente vê como ela pensava, como ela expressava suas ideias sobre o papel da mulher na sociedade. É interessantíssimo, dá pra fazer reflexões muito interessantes a partir do que a gente encontra nesse livro tão curtinho. O legal do livro é que em muitos ensaios aqui são resenhas, são críticas que ela escreveu a algum livro que foi publicado na época, algum texto que foi publicado na época, e ela coloca trechos desse livro, desse texto, e depois ela argumenta, colocando meio que à prova e fazendo meio que cair por terra aquele argumento anterior. Aquilo que o autor tinha colocado como a verdade absoluta, ela vem e mostra o outro lado que ele estava ignorando ao pensar daquela forma. Gente, interessantíssimo, leiam esse livro, muito curtinho, mas assim, vai agregar muito, vai abrir muito sua mente para várias coisas, tenho certeza. O contato com esses ensaios é satisfatório e é meio desolador ao mesmo tempo, porque a gente vê que felizmente muito que ela coloca aqui não acontece mais, coisas mudaram, evoluíram, mas infelizmente muito do que ela coloca aqui a gente vê que ainda acontece. Fazer o que, né? Devagar é sempre. Assim caminha a humanidade com passo de formiga e sem vontade. Depois eu li esse livrão aqui, lindo, incrível, amor por esse livro. Entrou assim pra minha lista de favoritos da vida, gente, amor demais isso aqui. Que é o livro Cartas Extraordinárias, a correspondência inesquecível de pessoas notáveis. Bom, como vocês provavelmente já perceberam, isso aqui é um livro de cartas. O organizador, que é o Sean Usher, ele começou esse projeto em um site e felizmente veio a ideia de transformar em livro. E é isso aqui que a gente tem em mãos. Aqui tem cartas não só de pessoas famosas, tem cartas de anônimos também, de pessoas não conhecidas pela mídia, vamos dizer assim, mas não por isso as cartas ficam desinteressantes, longe disso. As cartas de famosos e as cartas de anônimos tem coisas incríveis aqui. O trabalho gráfico do livro está incrível. Algumas cartas a gente tem a imagem da carta mesmo. Não tem de todas, infelizmente, porque algumas ou porque ele não teve permissão para reproduzir aqui, né? Enfim, incrível. Deixa eu tentar mostrar um pouquinho para vocês rapidinho. Tem várias fotos, imagens das cartas, como eu disse. Tá? Ai, gente, livro lindo, tô apaixonada de verdade. Esse livro, sem dúvidas, merece um vídeo mais detalhado, até para que vocês possam ver a edição com um pouquinho mais de detalhes, então eu vou tentar fazer logo, mas, gente, leiam isso aqui. Se você, assim como eu, é apaixonado por cartas, esse livro é um presente, um presentão. Depois eu li Na Natureza Selvagem, que foi outro livro que entrou pra listinha dos favoritos da vida. Antes de ler esse livro, eu já tinha visto o filme, sei lá, 50 vezes no mínimo. Eu amo aquele filme, é um dos meus filmes favoritos da vida. E tinha muita vontade de ler o livro, finalmente fiz isso. Se você já viu o filme, leia o livro. Se você nunca viu o filme, veja o filme e leia o livro, mas conheça essa história. Nesse caso, eu nem saberia dizer se faz diferença ler primeiro ou assistir primeiro. Eu vi o filme primeiro, li o livro depois e eu não acho que de forma alguma tenha tirado a graça da leitura. Inclusive eu acho que funcionou muito bem ter visto o filme antes para depois conhecer o livro. Porque o filme é bem fiel, mas claro que muitos detalhes acabam ficando de fora porque, né, são mídias diferentes. Fica difícil mesmo você colocar o livro, copiar e colar num filme, não é possível. Mas o filme é bem fiel e lendo o livro é bom que você vai lembrando das cenas do filme e
ver com mais detalhes como tudo aconteceu, como foi o desenrolar de tudo. Eu acho que funcionou muito bem, pelo menos pra mim funcionou muito bem ter visto primeiro e lido depois, mas aí fica a critério de cada um, né? Também quero muito conversar com mais detalhes sobre essa história, sobre esse livro, sobre o filme com vocês, porque vale a pena demais. É uma história, é inspiradora. Triste, mas muito inspiradora. Mais inspiradora que triste pra mim. Sensacional, gente. Leiam e assistam esse filme. E por fim eu li Eu, Robô, do Isaac Asimov. Antes de tudo, se você já viu o filme, sim, aquele com Will Smith, não tem muito a ver. Talvez você pode ter visto o filme, não gostado, aí ficou desinteressado no livro, ou por já ter visto o filme, por mais que tenha gostado, perdeu o interesse no livro. Não faz isso, leia isso aqui, é sensacional e são muito diferentes, gente. O filme é muito diferente do livro. O que tem no filme é a ideia geral do livro. Enfim, funcionam de maneiras muito diferentes, livro e filme, nesse caso aqui. Nesse livro, a gente tem 9 contos sobre robôs, sobre uma sociedade futurística que convive com robôs. Robôs são comuns naquela sociedade. Os contos são independentes, de certa forma, mas eles estão interligados. E através desses contos, a gente vai percebendo a evolução dos robôs, a influência que eles exercem na sociedade, nos seres humanos e como foi esse processo de aceitação, né? Os humanos convivendo com os robôs. Os dilemas enfrentados pelos humanos e os dilemas enfrentados pelos robôs. Por mais estranho que isso possa parecer. E por mais que os robôs vivam dentro de 3 leis, que são as 3 leis da robótica, muitas vezes não tem como prever exatamente como eles vão agir, o que eles vão fazer, qual o conflito interno que está acontecendo ali com eles. Gente, é muito incrível, muito incrível. Inclusive a Susan Calvin, que é uma das personagens do livro, uma das mais importantes no livro, ela é uma psicóloga de robôs. Ela é uma psicóloga roboticista, melhor dizendo. Então, já dá pra você imaginar aí que não são simplesmente homens de lata. Tem muita coisa envolvida e é sensacional. O mundo, o universo, a ideia toda da história aqui que o Asimov cria. Sensacional demais. Bom, gente, então é isso. Esses foram os livros que eu li em janeiro. Me conta aí nos comentários se você já leu algum dos livros que eu citei, se gostou, se não gostou, se tem vontade de ler, enfim. Vamos conversar aí. Me conta também o que é que você leu em janeiro, se tem alguma recomendação pra me fazer. Recomendações são sempre bem-vindas. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. O link do blog e das redes sociais que eu uso ficam sempre na descrição do vídeo. Se você quiser me acompanhar em alguma delas, fica à vontade. Se tiver gostado do vídeo, não esquece de avaliar. Se é novo por aqui, se inscreve no canal. Boa semana pra você e a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Beijo! Tchau!